Estamos ao vivo. Quinta live. Oi, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Temos bastante homens aqui na live, gente. Tô gostando de ver. Assim que é bom. Essa profissão é para todos. E aí, como vocês estão? Como que foi o dia? Foi correria? Sexta-feira. Foi uma correria boa também. Cadê o povo? Boa noite, gente. Júlia, Cláudia Gonzaga, boa noite, meu amor. Nice Nunes, Tiffany, Andri, Nath Carvalho, Tamires. Ai, que lindas, tudo no horário, assim que eu gosto. Boa noite, Nilce, boa noite, Drica, Tiffany. Como vocês estão, gente? Quem aí reassistiu a live para anotar tudo? Priscila, Vivian Toledo, olha, minha xará, tô super animada. Ontem não consegui ver ao vivo, mas acabei de ver a live ontem. Sejam muito bem-vindos. Drica, Suzane. Gente, hoje a live vai ser muito legal. Eu vou compartilhar aqui bastante experiência com vocês que eu adquiri ao longo dessa jornada aí, né, de quase 8 anos, né, vai completar agora. E graças a Deus eu consegui, né, aprender muita coisa, né, e tive muitas experiências. Vem falar oi, amor, vem cá. Quer não? Vem falar um oizinho. E aí, gente, como vocês estão? Vamos convidar o pessoal? Vocês já sabem, né? Senta o dedo nesse aviãozinho aí, vamos chamar o povo pra cá. Se você conhece alguma designer, micropigmentadora também que já tá na área, mas ainda tem alguns probleminhas com atendimento, né? Ela não vai saber disso que eu tô falando aqui agora, mas chama ela agora pra ela saber como que faz pra ter um atendimento ok, pra não errar mais. Aquelas mulheres que fazem a sobrancelha que belisca, que erra pra caramba no design, chama elas pra live, que elas vão aprender hoje. Vem cá, nega, fala um oi pro pessoal. Essa aqui é a minha gata, foi por causa dela que tudo começou, ó. Fala oi. Minha princesa. É bonita demais, né? Oh, mãe coruja. Vai lá. Essa é minha rainha. O amor da mamãe. Rayane, obrigada, Rayane. Letícia. Tudo bem, gente? Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos começar? 103 pessoas aqui já. Cadê minhas 500 pessoas que estavam aqui na primeira live? Tá tudo aí falando assim, depois ela vai deixar salva, pois eu não vou deixar essa live muito salva não. Vou deixar bem pouquinho. Não vou avisar quando eu vou apagar de surpresa. Vocês têm que estar aqui comigo, interagindo, conversando. Viviane, obrigada. Vocês que são lindas, maravilhosas. Vamos lá, gente? Nós somos 110 pessoas. Esperar mais um pouquinho. Hoje a live não vai ser tão demorada, tá? Na verdade, o plano era que essas lives fossem mais curtas, né? Eu planejei, mas... fazer o que a gente ama é isso. A gente não vê a hora passar. Quando eu vou ver, já tô 1h30 falando e nem sinto. Quem mais é assim? Bom, tô aqui morrendo de saudade, que tá acabando a jornada, gente. Quem tá live, só tem mais 2. Quem aí tá com saudade já? Já tô com saudade. E agora? Vou ter que inventar mais live. Vocês serão ótimas profissionais, eu não tenho dúvida. É muito conteúdo que vocês têm, hein? Vocês façam uso disso. Quero conhecer você pessoalmente. Gente, venham me conhecer, adoro. Um abraço. Terezinha, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar? Então bora lá. Vou começar. Tô com dó do pessoal que tá chegando. Quero que todo mundo pegue o conteúdo do começo. Eu não sei se eu vou deixar essa live salva muito tempo, não. Também tô morrendo de saudade já, gente. Acabando, né?
Tudo que começa termina, fazer o quê? Eu vou sentir falta dos friozinhos na barriga que dá todo dia. Mas depois que eu chego aqui, passa. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos 5 erros. Na verdade, assim, o plano era falar de 5 erros. Deixei tudo aqui já, impresso. Mas comecei a pensar, fiz uma enquete lá, perguntei pra vocês, né, quais foram os erros que outras profissionais cometeram com vocês, que vocês falaram, aff, Maria, nunca mais eu volto nesse lugar. E ó, muita coisa eu fiquei sabendo. Então hoje eu vou passar pra vocês, assim, sejam ligeiras, peguem isso aí e não errem nisso, porque isso aqui que eu vou pontuar é o erro que não é iniciante só que comete isso aqui, não. É pessoas que tá, ó, a longa data, já há muito tempo fazendo sobrancelha e erra nisso ainda, vocês acreditam? Então, se vocês seguirem isso aqui, claro que vocês não podem deixar de lado a personalidade de vocês em momento algum, tá? Vocês vão atrair semelhantes a vocês, pessoas que se identificam com o seu jeito, com a sua forma de... Enfim. Mas tem coisas que, por sermos profissionais, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque cliente, a gente às vezes acaba fazendo amizade, tudo, mas dependendo de como a gente reage e como que a gente... desenvolve o atendimento ali, às vezes elas saem do seu estabelecimento e vão pra concorrente e falar mal de você, tá? Então, olha, eu esqueci de apagar a live. Então vamos lá. Eu vou ter que desativar um pouquinho os comentários pra gente não ficar distraída, pra eu não ficar distraída e vocês também não, porque eu sei que vocês ficam lendo os comentários. Pra vocês focarem aqui. Então, ó, continuem convidando, manda um aviãozinho pra mais pessoas, tá bom? E eu vou iniciar agora o conteúdo, tá? Então vamos lá. Deixa eu desativar aqui. Então, gente, hoje eu vou falar dos... Sim, eram pra ser 5 erros, mas na verdade eu dobrei em 10 erros, tá? Olha só, eu não consigo entregar só um pouquinho de coisa, eu tenho que entregar tudo, fazer o quê? Entregar bastante coisa. E se for caçar, tem muito mais ainda, tá? Os 5 erros mais frequentes que acabam com o seu trabalho, tá? Então, primeiramente eu vou falar de erros técnicos, tá? Em relação à técnica, ao resultado do seu trabalho, ao, sei lá, ao próprio design em si, né? O design, a rena. Quais são os erros mais recorrentes, que mais acontecem, tá? Um dos erros, não vou dizer que é o top 1, porque acho que o top 1 vai estar no bônus lá, nos 5 erros mais, nos outros 5 que eu acrescentei. Mas esse erro aqui acontece demais, ó. Eu imprimi invertido para vocês conseguirem ler. Que é esse aqui, ó. Deixar as sobrancelhas da cliente com o início reto demais. As sobrancelhas muito juntas. Quem aí já viu uma sobrancelha assim, ó? Dando a mão, quase. Quem assistiu aquela novela, A Feia Mais Bela, que tinha no SBT? A Leti? Ela tinha a sobrancelha desse jeito. Né? Aquela sobrancelha que é reta e ao mesmo tempo é grudadinha assim, ó. Parece que vai juntar uma na outra, vai virar uma monocelha. Isso aqui acontece muito, sabe quando? Quando a cliente tem o rosto muito estreitinho, muito fino, e chega lá e fala assim, eu quero uma sobrancelha comprida, eu quero uma sobrancelha bem comprida. Mas a estrutura do rosto dela não comporta, né? Você faz um mapeamento, né, pelo final dos olhos, né, pela quantidade de fios que ela tem aqui, mas no final das contas você vê que, pelo fato do rosto dela ser mais estreitinho, ela não vai conseguir uma sobrancelha comprida. Né? A minha sobrancelha ela é comprida justamente porque os meus olhos são juntos e porque o meu rosto é um pouco mais largo aqui, ele não é tão fino, não é aquele rosto fino. Então minha sobrancelha acaba ficando mais comprida, mas não é todo o rosto que essa sobrancelha vai combinar, né? Então esse errinho aqui, ó, tiraram print? Isso daqui, você juntar muito ou você fazer isso, vai deixar a pessoa com essa expressão aqui, ó, parecendo que ela tá todo o tempo assim, ó, tensa, né? Aquela sobrancelha reta e muito juntinha. Não é legal. Se eu não tô tensa, por que ficar com uma expressão assim? Não faz sentido, tá? Então, vocês têm que sempre tomar cuidado em modificar demais o que a cliente já tem. Se a sobrancelha dela é muito separada e ela tem alguns pelinhos aqui, é legal sim juntar. Isso faz parte de uma das nossas estratégias de arqueamento, né? Juntar um pouco, mas sempre tenha limite, tá?
Eu acho que o limite é isso aqui, pelo menos um dedo, ó. Pelo menos um dedo. Olha minhas unhas novas, que a Viviane terminou ontem, 3 horas da manhã, gente. Já viram alguém fazer isso? Maravilhosa. Blend nails, sei lá como se fala. Maravilhosa. Então, cuidado com isso, tá? Início muito reto. Se vocês ficarem tirando esses pelinhos daqui, ó, pra deixar mais reta, ela vai ficar desse jeito. E não é legal. E se juntar muito, vai ficar desse jeito aqui. Fica feio, tá? Não façam isso. O segundo erro, que acontece muito quando? Aquela cliente que já tem, por natureza, aquela sobrancelha reta. Vocês conhecem alguém que já é assim, ó? E ela chega lá e fala assim, eu quero uma sobrancelha quadradinha, arqueadinha, enfim. Aí a profissional vai lá e faz um quadrado aqui, ó. Fica tentando arquear, em vez de baixar aqui, subir aqui, fazer toda aquela estratégia que eu ensinei pra vocês na aula 1. Ela vai lá e faz uma quina aqui, ó. Que ela falou quadradinha, né? Então, aí ela vai lá e faz isso aqui, ó. Quem já viu isso? E aí acaba deixando também a espessura do ponto alto mais grossa, mais espessa do que a do início. Nunca, gente, a espessura desse ponto alto aqui, ó, dessa região, pode ser mais grossa que o início, tá? Ela ser da mesma espessura que o início, fica lindo. Ser um pouquinho mais fina, pouquinho, tá? Coisa de 1, 2 milímetros só. Também fica bonito, depende do rosto. Geralmente quem japonês, quem tem aqui essa parte mais reta, fica bonito se afinar um pouquinho de nada aqui. Mas engrossar fica muito feio, tá? Fica parecendo uma montanha, ainda mais fazer essa quina aqui em cima que não tem nada a ver com essa linha de baixo. A linha de baixo tem que conversar com a linha de cima, elas têm que estar paralelas. Aqui não pode abrir pra cá e essa abrir pra cá, elas têm que seguir junto, tá? E essa cauda reta, que parece um triângulo, fica estranho, não é legal não, tá? Então, cuidado com isso aqui, arqueamento muito reto, não é legal. Ou então um arqueamento quadrado com quinas, fica feio. Outro erro muito frequente também nessas pessoas que falam, quero uma sobrancelha comprida, né? Muita gente pede, não só o povo da sobrancelha que pede a sobrancelha comprida, mas também aquelas pessoas que às vezes está alinhando a rena e na hora de alinhar a rena se empolga. E aí vai puxando a rena, vai ver a cauda tá aqui, ó. Quem nunca? Vocês já viram isso? E aí quando você olha no espelho você tá assim, ó. Com ponto alto, com ponto final extremamente maior que o início das sobrancelhas. Extremamente mais baixo, tá? Então assim, uma coisa que é interessante vocês tomar cuidado é que é o seguinte, por mais que ela tenha o rosto largo e acabe ficando com a sobrancelha mais longa, o tamanho do corpo, da cauda, desculpa, o tamanho da cauda nunca pode exceder, ou então ser do mesmo tamanho que o corpo, tá? Nunca pode ser do mesmo tamanho. Geralmente a cauda, ela é metade, tá vendo o tamanho do corpo? Ó? Geralmente a cauda vai ter esse tamanho aqui, ó, metade. Se a gente cortasse aqui, ó como ela já ia ficar bonita, tirasse isso aqui. Então, além de vocês terem essa noção, que a sobrancelha é dividida em 3, né, partes, 1/3 dela é a cauda, 2/3 é o corpo, ok? Se você acaba ficando aqui com o mesmo tamanho, meio a meio, fica feio. E outra coisa, a cauda nunca pode estar, tá vendo esse nível aqui do início, ó? Se a cauda passar desse nível, deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta, é pequeno. Mas enfim, se a cauda passar do nível do início, você já vai deixar a cliente com esse aspecto aqui, ó. Triste. Ó, se eu fizesse isso na minha. Parece que ela tá sempre dramática, tá sempre sofrendo. Eu vejo muita profissional que faz isso, gente. Vai lá e tira um monte de pelo aqui e alonga essa cauda. A pessoa fica assim, ó, parecendo que tá sofrendo. Não façam isso não, minha gente. Tá bom? Então, a cauda sempre tem que estar no mesmo nível do início e também tem que ocupar 1/3 da sobrancelha, tá bom? Imaginem ela dividida em 3 partes iguais. 2 partes corpo, 1 parte cauda, certo? Estão gostando? Manda coraçãozinho aí pra eu ver, já que eu não tô vendo os comentários. O quarto errinho, que é muito comum, vocês estão vendo que esses erros aqui, quem faz não é quem tá começando não, geralmente é quem já tá na área, ó, há bastante tempo, tá?
Então, o outro errinho é esse aqui, ó. Eu não tô conseguindo ler assim, tá ao contrário, só na tela. Arqueamento excessivo em sobrancelhas muito baixas. Também decorrente daquele erro que quando a pessoa tem a sobrancelha natural dela assim, muita gente tem a sobrancelha naturalmente assim, ó. Conheço várias pessoas que gostariam de ter uma sobrancelha arqueada, mas ela tem a sobrancelha linda, maravilhosa, simétrica, mas é retinha. E tá tudo certo, não é um erro, né? Isso faz parte da característica dela. É naturalmente assim. Então, aí tem gente que chega e fala assim, eu quero arquear minha sobrancelha. E aí você olha e você fala que ela tem aquela sobrancelha, você vê que ela tem aquela sobrancelha volumosa, porém é reta. Aí você vai tentar arquear, né? E vai lá e tem medo de tirar os pelos daqui, porque vê que se você tirar vai ficar muito fina, né? Aí a pessoa vai lá na rena e sobe, né? E acaba fazendo isso aqui, ó. Quem já viu isso? A sobrancelha da pessoa tá aqui e a pessoa tá fazendo a rena pra cima, pra arquear. E aí acaba parecendo uma montanha também. Fica aquela coisa grossa e o início fino. A espessura do corpo e da cauda nunca pode ser mais grossa do que a espessura do início, ok? Gravem isso pra vida. Isso aqui fica parecendo uma montanha. Não é bonito, fica muito feio, tá? A pessoa, ao mesmo tempo que ela fica assim, né, com a expressão reta, ela também fica assim. E fica um negócio muito... Fica bizarro, fica muito feio, tá? Então, assim, não queira modificar demais o formato, sendo que os pelos estão preenchendo essa linha perfeitamente, ok? O quinto errinho é esse aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu inventei não, né? Eu identifiquei vários erros mais, porque eu quero ficar mais tempo com vocês, não gosto de ficar aqui pouco tempo. Vou falar desse errinho aqui e depois eu vou abrir um pouquinho os comentários para eu falar dos errinhos bônus. Esse aqui, ó. Engrossar a sobrancelha da cliente muito além da espessura natural da sobrancelha dela. Quem já viu isso aí? Nossa! Gente, isso acontece muito, tá? Pessoas chegam lá e falam assim, eu quero a sobrancelha grossa. Chegam também aquelas senhorinhas que tirou a vida inteira aquela sobrancelha parecendo uma vírgula ou parecendo, sei lá, uma linha assim, fina e fala, quero uma sobrancelha grossa. E aí você vai lá e fala, tá bom, vou engrossar na rena, porque na verdade eu tinha que colocar pelo, né? Não tem nenhum pelo pra tirar. A pessoa quer engrossar, você vai fazer isso aqui com a rena, o que acontece? Na hora que você limpa a rena, gente, fica muito feio. Vai ficar aquela coisa, aquela linha preta no meio, que é onde tem os pelos, e em volta vai parecer uma mancha, tá? E assim, onde não tem pelo, geralmente a rena nem fixa tão bem. Então fica uma mancha, fica uma região mais clara. Você pode reaplicar a rena, porque não vai ficar na mesma tonalidade, porque ali onde tem pelos, além de ter os pelos escurecendo, a fixação ali é melhor. Tá? Ainda que fique bonitinho assim no dia, ela vai lavar o rosto 1 ou 2 vezes, vai clarear, vai ficar aquela mancha que nem tá aqui, ó. Tá vendo? Entendam o seguinte, nós como designers, se você não faz micropigmentação ainda, você é designer de sobrancelha, você não é designer de testa, você não faz milagre, você não é Jesus Cristo. Tá bom? Enquanto você não faz micro, você não pode atender toda cliente. Tem clientes que vocês vão ter que aprender a demitir. Você vai ter que se impor e falar, olha, você não tem fios o suficiente para eu poder dar um formato na sua sobrancelha. Se eu engrossar e modificar o formato com a rena, vai ficar artificial, não vai ficar legal. Não vai durar, vai ficar uma mancha em volta, fica muito feio. Tá? Então a gente tem que entender, isso aqui também acontece nesse caso, ó, querer subir demais sendo que a pessoa não tem pelo. Não pode. A gente vai fazer algum tipo de preenchimento sutil, rente aos fios, tá? De tudo que é excessivo fica feio. Não é legal, tá bom? Então, isso aqui acontece muito, tá? Acontece demais. Então, assim, não engrosse a sobrancelha das pessoas com rena. Rena é para dar definição. Escrevam isso aí. A rena, ela é indicada para dar definição e preencher pequenas falhas, sempre que estiver dentro do desenho. Sobrancelha sem pelo não tem como. Se você pode fazer, pode fazer. Vai ficar bonito? Não vai ficar bonito. Ficou bonito. Não vai durar, tá bom? A gente tem muitas objeções. Então, o ideal é você falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, que tal você... Primeira coisa que eu pergunto quando eu recebi essas clientes assim, com a sobrancelha muito, muito fina, querendo fazer design. Quanto tempo tem que você não tira a sobrancelha? Fabi, tem 20 dias. Legal, mas esses pelinhos crescem?
Cresce, era mais grossa. Ah, então tá bom, então vamos fazer assim? Vamos esperar um mesinho, 40 dias, depois você volta, que aí eu consigo trabalhar melhor. Ai, Fabi, agora se ela já responder, ai, nossa, tem 4 meses que eu não mexo, e só cresceu 5 pelinhos aqui, ó, aleatório. Não tem como, gente, não vai crescer, tá? Lembra do ciclo do pelo que eu falei? E se até em 40 dias esse folículo não se regenerar, ele não vai regenerar mais. Não tem por que vocês ir lá e querer passar a rena com a esperança de crescer, tá bom? A rena, ela não estimula o crescimento, tá bom? Que isso fique claro. A rena, ela não estimula a crescer os pelos. O que a rena... As pessoas têm a impressão de que depois que faz a rena cresce mais, mas na verdade sabe o que é? Pelo fato de estar desenhadinha, a pessoa não fica futucando, não fica tirando os pelinhos que estão nascendo, né? Já em um outro momento, ela tem a sobrancelha fina, tá sem rena, quando nasce um toquinho aqui ela vai lá e arranca, não consegue deixar ele ficar longo para poder preencher o desenho. Então, tecnicamente, esses são uns erros assim muito frequentes, tá? Muito frequentes mesmo. Então, o que eu vou fazer agora? Amanhã o tema vai ser o seguinte: atendimento inesquecível. Amanhã eu vou focar nas coisas que vocês devem fazer, tá bom? Como que é um atendimento inesquecível? Como que você tem que se comportar? Como que você se comunica com a cliente? Como que você tem que falar com ela desde o primeiro contato? Vocês já ouviram falar da jornada de valor? Depois vocês pesquisem. Toda a jornada, desde quando ela ouviu falar o seu nome, até o momento em que ela deitou na sua maca, até o momento do pós, qual que foi a experiência dela? Eu vou falar disso amanhã. Então, amanhã eu vou focar mais no positivo. Hoje eu vou falar um pouco do negativo, tá? O que você não pode fazer durante o seu atendimento, tá bom? Mas antes de entrar na parte do atendimento, que eu separei também 10 errinhos, assim, brutais, que se você errar nisso aqui, eu te garanto que a cliente não volta mais, tá? Só se ela gostar muito de você e não tiver opção, ela volta, mas dificilmente. Numa época que a gente vive que tem muita opção, ela não vai voltar, tá? Então eu vou falar mais 5 errinhos bônus ali da técnica pra vocês anotarem aí, tá bom? Que são assim, que na verdade esses errinhos foram as próprias, tá até aqui, ó, nas perguntas, cadê? Vou colocar aqui, ó. A Nath colocou. Tirou um pouco de cauda que eu tinha e nunca mais cresceu igual. E viu que errou e passou muito lápis preto. 2 erros aí nessa resposta da Nath. Quem nunca, hein? Vixe, já fizeram isso na minha demais da conta. Tá? A pessoa foi lá, tirou um teco aqui, tirou outro teco aqui e foi lá e passou a rena e mandou você embora. Você olhou no espelho e tava lindo. Na hora que você chegou em casa, passou 2, 3 dias, começou a lavar, começou a clarear, você fala, oxe, cadê o resto da minha cauda? Aí você vai reclamar, a pessoa fala, eu acho que caiu, né? No dia eu não tirei. Vixe, já aconteceu isso comigo demais. Tá? Então, assim, 2 erros que você nunca vai cometer. Você nunca vai tirar fio do comprimento. Lembra da medida que a gente pega a linha, ó, passa por fora do nariz, por fora do olho? Por fora do branco do olho, não é por fora da bolinha, tá? Eu vejo muita gente fazendo um mapeamento e pegando a linha diagonal do final do olho e mais uma linha diagonal para achar o ponto alto. Essa linha tá errada, essa linha não tem parâmetro. Por quê? Porque as pessoas que ensinam a fazer essa linha aqui, ó, pela pontinha do nariz e pelo meio do olho, ela não cogita que, tipo, às vezes a pessoa pode fazer isso aqui com o olhar, ó, na hora que você tá medindo. Ou então, e se a pessoa for vesga? Como que você vai achar a íris da bolinha do olho? Meu olho é preto. Com esse filtro, meu olho parece que é um pouco mais claro, mas meu olho é bem escuro. Então, não tem como ver a bolinha da íris do meu olho pra eu passar por fora, entendeu? Então, aquela medida que eu ensinei pra vocês, que é reta por fora do branquinho do olho aqui, ó, é excelente. Não tem erro, não tem como errar, tá bom? Então, geralmente, quem faz isso aqui acaba, às vezes, né, se empolgando, tirando muito pelo da cauda, e aí... Se eu pegasse a minha cauda aqui e tampasse, ó, minha sobrancelha já não teria o mesmo arqueamento, já ia ter outra expressão. Olha só, se eu tivesse a sobrancelha assim, ó. Ou se eu viesse e tirasse um teco aqui, como eu já fui assim, ó. Eu já tive a sobrancelha assim. Porque antigamente as pessoas mediam como? Até hoje tem gente que faz isso. Lembra que eu falei que no paquímetro atrás tem uma medida lá pra vocês seguirem? Eles estão ensinando você tirar o início a partir do olho aqui, ó. Imagina se eu tiro isso aqui de sobrancelha e isso aqui de sobrancelha. Vai ficar curta, eu vou perder arqueamento, eu vou perder expressão. Meu, o pior erro que tem é você encurtar a sobrancelha da cliente.
tá? Você vai tirar o mínimo possível daqui do meio e só vai tirar pelo da cauda se tiver aleatório um aqui e outro aqui, mas o máximo que você puder aproveitar da cauda, desde que esteja no mesmo nível do início, melhor. Tá? Então, e outra coisa, ficar passando lápis. Não se passa lápis em sobrancelha, lápis em top folículo, tá? O folículo piloso dali onde nasce o pelo, se você passa lápis, ele é uma cera. Aquilo vai entupir, aquilo vai prejudicar o crescimento, tá bom? Então, se for pra preencher, ou mandar cliente preencher com alguma coisa, é com rena ou com sombra, tá? Mas ainda assim, quem já foi minha cliente, já atendi muita gente, já fiz mais de 10 mil atendimentos, a gente já fez a contagem. E nesses 10 mil atendimentos, eu nunca terminei uma sobrancelha na hora da rena. Eu nunca mostrei pra cliente só na hora da rena. Eu termino o design, eu mostro pra cliente e falo, ó, o design tá aqui, tá? Quando sair a rena, é isso que você vai enxergar. Tudo bem? Gostou? Ai, adorei. Então tá bom, quer passar rena? Eu não falo, você vai passar rena, né? Porque se eu falo, você vai passar rena, né? A cliente já vai entender que eu tô em choque, tô querendo esconder alguma coisa. Eu falo, você quer passar rena? Você acha que precisa? Você gosta? Ah, eu gosto, eu quero. Aí eu vou lá e passo a rena depois que ela viu o design, tá? A rena é só uma maquiagem um pouquinho mais permanente, mas também não é permanente, vai sair. Então o que sobrou ali de design é o que vai ficar em evidência no resto do mês dela. Então assim, lápis preto jamais. Se tiver que passar sombra ou rena, depois que a cliente viu o design feito, tá bom? Isso não é só pela cliente, não é só questão de ética com a cliente. É também em questão de proteção a vocês, porque se você vai lá e passa rena, como já aconteceu comigo várias vezes, a cliente chegou em casa e falou, depois de uns 2, 3 dias, falou, Fabi, nossa, Fabi, olha essa falha que tem aqui na minha sobrancelha. Nossa, acho que você fez um buraco. E eu falo, gente, como que eu fiz isso? Não é possível, eu não costumo fazer isso, eu não fiz, eu lembro que eu não fiz. Aí, sabe o que eu faço? Pego a minha foto do antes, que também é um erro, se você não tira a foto do antes, você tá errando, você tá correndo risco. Porque se a cliente fala isso, como que você vai provar pra ela que ela não tinha aquela falha? Toda vez que aconteceu isso comigo, eu falei, nossa, eu não falei pra ela, ai, que mentira, não fui eu, não falei isso, mas eu peguei a foto dela, fui lá, olhei, vi que não tinha falha alguma e falei, olha, fulana, no dia que a gente fez, a gente tirou a foto, lembra? E não tinha essa falha. Provavelmente você deve ter esfregado a sobrancelha, algum pelo caiu, ou você tentou mexer e acabou perdendo algum fio. Então, não fui eu. Aí ela fica na hora, sem graça. Ai, oh. Que nem a Chiquinha. Ah, então tá bom, desculpa. Várias vezes isso aconteceu comigo, tá bom? Então, cuidado, tá? Sempre tirem foto, porque isso deixa vocês protegidas. Que mais? Deixa eu tirar essa resposta, que essas que eu colhi aqui foi tudo das respostas de vocês. Deixa eu ver. Arrancar metade. Ah, aqui, ó. Deixar a cauda da sobrancelha no meio do olho. Ah, da cauda também. Não, essa da cauda é a mesma coisa. Muita gente tira a cauda e deixa a sobrancelha assim, né? Encurtar a cauda também. Nossa, vocês não têm ideia do tanto de gente que respondeu isso aqui. Ó. Ela disse que ia passar um lápis pra ficar bonito, mas na verdade era pra esconder uma falha. Meu pai, é mais bonito você falar, olha, me desculpa, eu acabei puxando um fio errado, eu estou começando, me perdoa, eu acabei afinando sua sobrancelha, mas eu me comprometo a fazer o design até ela preencher, não vou cobrar. É uma questão de ética, tá, gente? Eu agiria dessa forma se isso acontecesse comigo. É mais bonito do que você ficar, né, eu sou impecável, sendo que você errou. É mais bonito você assumir. Isso vai fidelizar a sua cliente também. Quando falhou a minha sobrancelha, eu não queria fazer rena. E ela ficou insistindo pra tampar, tá vendo? Cadê? Afinar demais. Arrancaram metade da minha sobrancelha, não sei como. Nem eu sem saber fazer, nunca fiz isso. Olha só, Dayara falou. Deixou a rena uma mais alta que a outra. Lembra que... também, assimétrica, né? A rena ela tem que preencher o desenho tem que estar ok. E aí a rena vai ficar coerente. Quiser modificar muito com a rena, você corre risco. Deixar uma cauda mais fina que a outra. Isso também, se você fizer o mapeamento certinho, você não vai errar nisso. Ficou falando com a minha... isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Ó, ela fez um buraco na minha sobrancelha e cobriu com lápis. Na hora achei perfeito. Quando chegou em casa... tinha um buraco. Que mais? Então, isso é terrível. As outras que eu acrescentei aqui fui eu mesmo que acrescentei, não foi perguntas. Tá? Então, deixa eu fechar aqui, vou falar das outras, que é o quê? Tem mais 3. Afinar demais.
Muita gente faz isso, gente. Quem nunca, Brasil? Eu mesmo, quando eu não sabia, eu fazia a minha mesma, eu cheguei a deixar minha sobrancelha uma linha já uma vez. Por quê? Porque fazia uma falhinha, um buraquinho, aí tirava uma carreirinha pra tirar o buraquinho. Quando tava chegando aqui, fazia outro buraquinho, aí tirava mais uma carreirinha. Aí quando tava chegando aqui, fazia outro buraquinho. E nessa, chegou uma hora que se eu tirasse a carreirinha que ficou, eu ia ficar sem sobrancelha. Eu já fiz muito isso em mim quando eu não era profissional. E já fizeram muito isso em mim também. Tá? Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem com o que a cliente tem ali. Você não pode afinar para fazer design, tá? Se você tá precisando afinar para fazer um desenho bonito, ela não vai gostar, ela não vai se reconhecer. Por mais que ela tenha uma sobrancelha dessa grossura, ela olhou essa sobrancelha grossa a vida dela inteira no espelho, ela não acha estranho. Talvez você esteja estranhando. Mas ela não vai gostar que você vá lá e põe uma sobrancelha que nem a minha, por exemplo, que se a sobrancelha dela é grossa assim, né? Também não é pra tanto, mas se for grossa assim, você afina assim, ela não vai se reconhecer. Isso vai dar a impressão que o rosto dela até é mais gordo, tá inchado, enfim. Então você vai deixar a sobrancelha dela, você vai melhorar. O nosso papel é deixar assim, desenhado, definido com o que ela já tem, tá bom? Então você nunca pode afinar demais nem encurtar, isso é fatal. Outra coisa, que isso aí, ó, profissionais de muito tempo fazem isso, gente, que é o quê? Beliscar demais. Isso tem a ver com atendimento, né? No atendimento eu vou falar disso também. Então tem muita gente que belisca, por que que belisca? Lembra que eu falei pra vocês que quando vocês vão remover, vocês têm que esticar em 1, 2, 3 pontos de tensão? Quando você estica em triângulo, né? 1, 2, 3 pontos, não tem como você beliscar. Ainda que você passe a pinça rente à pele, ela não vai conseguir segurar a pele porque tá esticada. Tá? E outra coisa, 2 erros que fazem acontecer esse negócio de beliscar. Ela fica raspando a pinça na pele, porque às vezes não tá enxergando, ou porque a pinça tá cega, tá torta, né? Aí ela fica raspando, já fizeram muito isso em mim. Eu senti ardendo no dia, mas não vi que tava machucado. No dia seguinte tava cheio de casquinha. Por quê? Porque ela ficou raspando e ela ficou beliscando, ó. Lembra que a pálpebra é mais flácida por natureza? Para o olho poder abrir e fechar? Então, assim, sempre vocês vão flutuar a pinça. Quando estiver pinçando, a pele não tem nada a ver com essa história. Você vai pegar o pelo e sai fora. Pega o pelo e sai fora. Não fica raspando, roçando ali na pele, tá? E outra coisa, se não esticar, vai beliscar. Certeza que vai beliscar essa região de baixo, principalmente. E vai ficar machucado. Ela vai ficar com uma raiva de você que, olha, dá raiva mesmo. Outra coisa que eu escrevi aqui já, esconder os erros com a rena ou com lápis e não assumir. Nunca façam isso, é muito feio. Certo, gente? Isso aqui é o top 10, assim, os erros mais frequentes. Eu duvido que vocês aí que já fizeram sobrancelha em algum lugar, se vocês nunca passaram por isso. Vou abrir um comentário aqui e quero ver o que vocês vão dizer. Tá, então, é isso aí. Vamos lá, vou abrir aqui os comentários. Cadê? Vamos lá. Falem aí, comentem, vamos interagir. O que vocês estão achando, qual é a dúvida de vocês. Deixa eu ver que horas são. Estão gostando, gente? Quem aí já sofreu isso? Quem aí tá com saudade da jornada? Tá acabando a jornada. Que pena. Ai. Muita gente nova, muita seguidora nova chegou aqui. E aí, gente? Vocês estão gostando, né? Eu tô amando isso, gente. Nossa. Em pele de senhoras é super difícil, eu sofro. Por quê? Porque a pele das senhorinhas tem um pouco mais de flacidez, então tem que esticar bem a pele, gente. Tem que tomar muito cuidado, porque as bichinhas têm a pele mais fininha. Se machucar, nossa. E cá entre nós, né? Na época delas, as bichinhas já sofreram tanto na vida, ter que sofrer pra fazer uma sobrancelha não dá. Beliscar a cliente. O que mais? Falem aí. Eu Navega perguntou se eu tenho algum curso. Então, gente, olha, o pessoal tá me pedindo muito, né? Depois dessas lives, vocês não têm ideia do tanto de gente me perguntando, né? Pessoas de outro estado, enfim, perguntando se eu tenho algum curso. E assim, eu tô pensando em algo bem legal, tá? A gente tá aqui, depois dessas perguntas, né? Várias sugestões nós recebemos, eu tô pensando em algo bem legal pra vocês, tá? Mas
como eu já disse, eu tô pensando ainda. Então, dei uma seguradinha. Vamos focar na aula de hoje que eu vou trazer novidades, tá bom? Amanhã eu vou dar mais informações do que eu tenho pensado aqui pra gente, pra vocês que estão pedindo muito. Tá bom, gente? Amanhã a gente passa mais informações aí, muitos planos, muitos insights, muitas ideias tô tendo aqui com as sugestões de vocês. Ainda hoje tem uma sobrancelha mais arqueada que a outra, uma mais bonita que a outra. Então, às vezes é porque... Gente, vocês têm dúvida se é culpa da profissional? Pega uma foto de quando você era criança, vê se ela já era assimétrica, porque a simetria às vezes é de nascença. É normal. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Já aconteceu comigo. Ela fez o design e preencheu com lápis. Ficou horrível. Pois é, quem nunca? Eu também sempre mostro pra cliente. Isso mesmo, sempre mostre antes de passar a rena. No outro dia só tinha casquinha na minha sobrancelha. Pra dizer que eu nunca tirei, deixei uma amiga tirar os pelos do meio da minha sobrancelha. Você ensina muito bem. Obrigada. Ai, gente, eu amo isso aqui, vocês não têm ideia. Quando a gente tá fazendo o que ama, ai, flui. Que mais? Eu fico com a minha pele toda arrebentada. A profissional fez com a navalha. Eita, prela. Com a navalha é triste, porque a navalha corta mesmo. Então, às vezes a profissional não sabe utilizar a navalha. Você lembra que eu falei que se vocês passarem a navalha pro lado, corta? A navalha, ela tem que... E outra, não pode apertar a navalha sob a pele. Você tem que flutuar a navalha para tirar só a penugem, assim como eu expliquei, né, sobre a pinça. Amando tudo isso. Como eu acho ponto alto, esse eu não vi direito. Mapeamento, hein, Carla? Cadê tu na primeira aula? Mas esperem, gente, que eu tô preparando, tô pensando numa coisa aqui que vocês vão ficar assim. Vocês não perdem por esperar. Tô pensando numa coisa bem legal pra vocês que perderam as aulas. Pena que tá acabando. Ai, nem fala. Já tô sofrendo de saudade de vocês. Tem uma cliente que a sobrancelha dela é mais reta e ela tá pedindo que eu faça o arqueado. Se eu fizer, vai afinar demais. Então, elas pedem as coisas, elas não têm conhecimento técnico. Aí você vai lá e erra, ela sai falando por aí que você estragou a sobrancelha dela. Nossa! Quantas clientes chegaram lá no meu estúdio e falaram: nossa, menina, fui na fulana, ela cagou na minha sobrancelha. Desculpem a palavra, mas é bem assim que elas falam. Se ela falou isso pra você, você não entra na pilha dela não, porque ela pode ter certeza que no dia que você não tiver horário, ela vai ir lá na fulana e vai falar a mesma coisa de você. Porque elas chegam lá com o rabo preso, porque traiu, né? Aí chega querendo falar mal de outra pra outra ficar feliz. E ó, quando começa a criticar a outra, eu já fecho minha boca, porque, né? Se falou mal de uma, vai falar mal de você também. Minha sobrancelha é mais arqueada que a outra por natureza, então. Às vezes dá pra arrumar, se ela for uma mais grossa que a outra. Mas se for realmente mais arqueada que a outra, talvez só na micro. Vou ver se eu vou deixar salvo. E se eu deixar, não sei se vai ser por muito tempo, tá? Eu vou deixar por menos tempo. Vai ser tempo surpresa, que eu quero vocês aqui comigo, interagindo. Já raspei muito a pinça, que vergonha, não é, gente? Quem nunca, né? Raspando a pinça na pele, aquilo arde. Pega uma pinça. Faz isso, se vocês fizerem isso nos outros, pega uma pinça e fica raspando na sua pele pra você ver o que você vai sentir. Ó, beliscaram muito depois que eu tirei a maquiagem, viu tudo ferido, então. Eu queria a primeira aula de novo. Ah, maravilhosa, Carol Guimarães. Gente, minha aluna americana, desculpe. Carol, maravilhosa, tá lá nos Estados Unidos, né? Sou mentora dela, dou todo o suporte em todas as técnicas pra ela. Minha irmã era minha cobaia, tadinha, eu já machuquei muito a sobrancelha dela, mas ela, né, nem ajudava, falando... Ela, né, ajudava, falando que eu deveria melhorar, assim eu fui melhorando. Ai, que lindo. É bom quando as pessoas falam, né, porque a maioria sai fora e sai falando mal e não falam onde você errou. Já machuquei com a linha em pele de senhora. Lembra que eu falei pra Bia fazer assim e assim, né, assim e assim? Pra ajudar, porque se elas não esticarem a pele, pode machucar. Karine, estou valorizando muito. Ai, obrigada. O que mais? Deixa eu ver. Vai deixar a live salva? Não sei, você ensina perfeita. Que pena que tem como gravar. Triângulo sempre, tá? Esticar em 3 pontos. As minhas fotos de antes e depois não fica da mesma cor. Pois é. Isso tem a ver com o que eu tô pensando aí pra vocês. Vamos ver. Fiz um curso de 3 meses e não aprendi o que estou aprendendo aqui agora. Nossa, eu tô recebendo tanta mensagem falando isso e eu tô surpresa, porque
Gente, isso aqui, não vou dizer pra vocês que é o básico, mas tem muita coisa aqui que é o básico que uma profissional tem que fazer. Sabe qual é o problema dessa nossa geração? Eu vou falar bem claro e vocês vão lembrar de muitas pessoas. A pessoa começou ontem e quando começa, você não vai ter agenda cheia, chovendo cliente. É normal, você tá começando, tá? É uma que você faz bem, essa uma vai falar bem de você pra mais uma, aí essa mais uma vai vir, essa mais uma vai trazer mais duas, essas mais duas vai trazer mais uma, mas isso demanda um pouquinho de tempo e paciência, tá? E às vezes quem tá começando, acha que vai começar ganhando rios de dinheiro, com a agenda estrumbada de gente. E não é bem assim. Se for, maravilha, né? Que bom, graças a Deus. Mas a maioria das vezes não é bem assim. E aí, o que acontece? A pessoa não tem tanta clientela, quer fazer o quê? Ah, vou dar curso. Nem sabe fazer e quer dar curso. A pessoa, para dar curso, ela tem que ser mestre no que ela está fazendo. Ela não pode ter dúvidas. E ainda que tenha uma dúvida ou outra, que seja talvez de uma atualidade, ela nunca vai falar que não sabe, ela vai procurar resposta. Tá bom? Então, assim, para você se posicionar como mestre, jamais eu quero cauterizar. Isso eu falo para as minhas alunas, assim, como incentivo. Tem muitas alunas minhas que ministram curso já e eu fico muito orgulhosa. Alunas minhas ganhando premiação, eu fico, nossa, que nem aquelas mãe coruja, orgulhosa. Mas assim, para você ensinar, você tem que dominar aquilo, tá bom? Você não pode errar mais, você tem que dominar. Então, o que mais acontece é isso, a pessoa não sabe nem fazer e quer dar curso, aí erra, né? Aí ensina mais um monte de profissional despreparada e por isso que tem tanta gente ruim por aí. Você vai fazer outro evento desse muito top. Ah, gente, nem tão cedo, tá? Pra quem não sabe, eu ministro cursos presenciais. Então, assim, isso que eu tô fazendo pra vocês, eu vou falar um pouquinho por quê, rapidinho. Eu tô com uma demanda muito alta, né? Eu tô muito sobrecarregada. Então, de certa forma, eu vou precisar me ausentar um pouco dos cursos presenciais, tá? Nós, pra quem não sabe, nós temos o curso da Moniz aqui presencial e tudo mais, maravilhoso, né? Graças a Deus ela tem muita aluna e tudo, mas a intenção mesmo é deixar com ela os cursos de design. Eu não sei quando que eu vou voltar aqui para dar curso de design presencial. Os planos aqui ano que vem eu foque mais em outras áreas da empresa, né? Na parte estratégica, na parte do marketing, né? O marketing é o coração da empresa e ninguém mais do que eu mesma, né? É meu nome que tá ali para zelar por isso. Ninguém vai fazer isso tão bem quanto eu. Então, isso que eu tô fazendo é justamente atrelado a isso, tá? Eu quero alcançar o máximo de pessoas, eu quero ajudar o máximo de pessoas, mas eu, como ser humano, eu não consigo dar conta de tudo. Então, infelizmente, eu não vou conseguir, né, dar tanto mais essa atenção para o curso presencial. Talvez eu abra uma turma ou outra esporádica, assim, com bastante intervalo, mas o foco mesmo não vai ser mais esse curso de design presencial. Ele me demanda de muito tempo, de muito planejamento, de muito trabalho, né? Quem já presenciou aqui, já participou, sabe que são 3 dias intensos. 12, tipo, das 2 às 10 da noite, intenso, assim, a informação, é muita informação. Então, o que eu tô passando pra vocês aqui é um pouco desse conteúdo, mas tem muito mais, muito mais. Que mais? Deixa eu ver. Bom, eu vou fechar um pouquinho os comentários e agora eu vou dar um bônus pra vocês, tá? Amanhã eu vou falar mais sobre essa parte do atendimento, que vai ser a parte positiva, né? Não adianta eu só chegar alguém pra você e falar assim, ó: ai, você tá afinando muito a sobrancelha das pessoas. Ou então, ai, você... Não, vamos falar disso não, vamos falar da parte técnica não. Vamos falar de uma parte do atendimento mesmo. Ai, você é muito bruta. Ou então, o seu jeito... Não gosto do seu jeito me atendendo. Tá, mas a pessoa que critica, pra você criticar alguém, você tem que vir com uma solução. Tá bom? Não adianta eu criticar se eu não tiver uma solução. As pessoas, elas não erram porque quer. Elas erram, às vezes, por vacilo, por falta de atenção. Às vezes elas erram porque pra elas aquilo é normal, elas não vê maldade naquilo, tá bom? Então assim, se alguém tem que criticar algo, ela tem que vir com uma solução. Então por isso que eu tô aqui hoje, que eu quero falar pra vocês o que é erro, o que tá errado, o que não vai ser legal pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês o caminho, tá bom? E aí vocês sigam o caminho. Eu vou fechar um pouquinho o comentário pra eu poder falar esse bônus aqui, essa parte bônus. Desativar comentários. Com licença, já volto. Já volto com as respostas. Peraí. Niel, deixa aberto no computador, tá? Pra eu ver os comentários depois. Então, sobre o atendimento, tá? Eu quero ver, na hora que eu falar um que você já passou por isso, vocês sentem o dedo no coraçãozinho pra eu ver. Ó, chamar a cliente de flor, gata. Ai, flor, sua sobrancelha
ficou linda. Ou então, ai, gata, não tem o que fazer. Querida, não dá. Ai, meu Deus. Gente, desculpa quem fala assim. Eu entendo que às vezes não é intencional. Eu entendo que às vezes é uma forma da pessoa ser mais simpática. Mas assim, na maioria das vezes soa como arrogância. Parece que a pessoa tá subestimando. Se tem alguma coisa que é música para os olhos da pessoa, ela ouviu o próprio nome dela. Quando você chega num lugar e você escuta, eu no meu caso que eu escuto, oi Fabi, tudo bem? Quando fala Fabi, eu amo mais ainda. Chamar de Fabiana, eu acho assim, eu gosto, porque a pessoa tá lembrou do meu nome, né? Tenho eu me senti especial pra ela, mas quando ela me chama de Fabi, ai meu Deus, pronto, ganhou meu coração. Então assim, procure saber como ela gosta de ser chamada. E chame ela por esse nome. Não fique chamando de apelidinhos. Ai, meu amor, tudo bem. Meu amor, eu acho que soa mais agradável, não sei. Talvez vocês, se vocês ouvem e não gostam, também vocês me avisam. Porque às vezes eu falo, ai, amor, ai... Eu costumo falar mais amor, mas gata, flor, querida... não gosto, acho que fica meio soando como arrogância, não fica tão legal. Tá bom? Então, se isso faz parte da sua personalidade, tudo bem, mas no atendimento, na parte profissional, se a cliente não te conhece, eu não aconselho que você fale assim com ela. Principalmente pelo WhatsApp, no atendimento no WhatsApp, chame pelo nome. Ai, mas eu não sei o nome dela. Gente, se você clicar na foto dela, a maioria das vezes dá pra você saber o nome. E se você não tiver o nome dela, pergunte. Ela ama ser chamada pelo nome, isso é muito lindo. Tá bom? Antes da gente continuar, vamos tirar um print? Rapidinho, deixa eu ver como vai ser o print. Já sei, calma aí, que eu vou fazer uma pose aqui diferente. Peraí. Tiraram? Então vamos continuar. Tá, então, outro erro. Ai, meu pai. Vocês vão rir muito com esses erros, gente. Olha. Mau hálito. Sem máscara. Eita, meu pai. Não é legal não, gente. Talvez a pessoa nem saiba que tem mau hálito, sabia? Tem pessoas que têm mau hálito e não sabem, né? Quantas vezes vocês sentiram um cheiro e percebeu o cheiro, mas de tanto sentir aquele cheiro, você nem sente mais o cheiro. O nosso cérebro, ele acaba se adaptando aos cheiros que sente, tá? Que nem aqui no meu estúdio a gente tem um cheirinho especial. Quem já entrou aqui sabe que tem um cheirinho que é só daqui. A gente tem uma maquininha ali que vai liberando o cheirinho específico. Só que aí esses dias a Bia tava, Fabi, não sinto mais o cheiro, acho que tá quebrado. Eu falei, eu também não. Mas aí eu fui resolver umas coisas. Na hora que eu cheguei, nossa, o cheiro fortíssimo. Mas por quê? De tanto conviver, eu não sentia mais. Então, às vezes a pessoa tem mau hálito e não percebe, entendeu? Então, assim, se você tem ou não sabe que tem, talvez as pessoas não vão te falar, né? Então, eu aconselho que você, sempre que for atender a cliente, não sei, dá um jeito nisso. Não, em momento algum, tire a máscara e fique falando ali próximo ao rosto dela. Além de ter a questão da contaminação do perigo, tem a questão do hálito, tem a questão de que quando a gente está falando, né, tem as gotículas de saliva. É péssimo, tá bom? Então, não façam isso. Brutalidade. Quem nunca também foi fazer a sobrancelha com alguém, a pessoa assim, ó, vira aqui. Apertou de tanto que parece que ia entrar dentro do cérebro. Não é, gente? Nossa, meu pai, já fizeram muito isso comigo. A menina apertava tanto a minha testa que parecia que ela ia entrar no meu cérebro e amassar a minha testa. Sabe quando a gente pega aquelas bonecas e amassa a cabeça delas assim? Eu sentia que ia acontecer isso comigo, de tão pesado que tava a mão da pessoa pra esticar a pele. Então assim, quando você for esticar a pele, não é pra você apertar contra o crânio. Você vai grudar a mão aqui e vai puxar pros lados. Você vai fazer isso aqui na pele dela e não isso aqui. É isso aqui, ó. Uma vez que você grudou, você tensiona para os lados e nunca para baixo. Eu sempre escutei falar muito isso, que eu tenho a mão levinha e tal, porque eu não aperto para dentro, eu aperto para os lados. Aperto não, eu apenas apoio a pele dela para os ladinhos. Eu costumo, quando eu preciso que ela vire, eu faço isso aqui, ó. Vira um pouquinho aqui, eu faço assim, ó. Ela vira sozinha, não precisa você virar o rosto dela. Isso pode até machucar, entendeu? Nossa, é péssimo. Ou então a pessoa tá lá e, sei lá, beliscando e brutona, sabe? Se você é brutona, isso às vezes faz parte da personalidade, tá? Quem aí é de leão, que é um pouco bruta?
Quem for de leão é um pouquinho bruto, é bruto, mas é com carinho. Então você dá uma seguradinha na brutalidade, porque as clientes são mulheres, e mulheres são sensíveis. Mulheres estar ali naquele momento, pra ela, não é só fazer a sobrancelha. É um momento dela, um momento que ela quer estar ali sendo bem tratada. Nossa, ela curte, até você fazendo assim, tirando os pelinhos, ela curte esse momento de carinho, de atenção com ela, tá? Então sejam delicadas, tá? E não só brutalidade física, mas também no atendimento. Tem pessoas que são muito grossas pra falar. Ali no WhatsApp, tem gente que até é gente boa pessoalmente, mas no WhatsApp é super grossa, não sabe se comunicar. Poxa, se você não sabe escrever de uma forma suave, mandar um coraçãozinho, um emojizinho, manda áudio, porque às vezes você escreve muito, marcado, ok, nenenê, a pessoa já recebe aquilo como, né? Recebe aquilo às vezes como que você está sendo grossa, mas não, às vezes a pessoa está respondendo com pressa e está respondendo rápido, mas a cliente não entende. Se ela tiver num momento que ela está meio sensível, ela vai achar que você foi grossa, foi estúpida. Então manda um coraçãozinho, chame pelo nome, enfim, sejam delicadas, sejam simpáticas, porque isso cativa as pessoas, tá? E se não faz parte da sua personalidade, se esforce um pouquinho, porque, gente, aquela cliente que você está conversando, ela está pagando as suas contas, ela está pagando o seu salário. O mínimo que você deve a ela é respeito e atenção, né? Carinho, enfim. Importante que você seja uma pessoa delicada, carinhosa com ela. Não precisa forçar, rasgar seda também, que eu já vi muita gente falando, ai, meu amor da minha vida, né? Não precisa também, mas tenho isso é cativante, isso conquista qualquer um, tá? Outra coisa, descaso e desconforto durante o atendimento. Olha, gente, eu já fui atendida, tive uma experiência assim, horrível, não foi de sobrancelha, foi de unha. Eu fui fazer a unha na casa de uma manicure há muito tempo atrás. Eu nem fazia sobrancelha ainda, nem tinha Nicole. E eu lembro que ela me atendeu no quintal da casa dela, pôs a cadeirinha dela, a mesinha dela. E aí, começou a chuviscar. Primeiro que já tava frio, eu tava com meu pé tão gelado que tava uma pedra. E eu ali, travada, porque quando o pé tá gelado, parece que o corpo inteiro gela, né? Mas tudo bem, ela tava terminando assim, né, parecia. E demorava pra fazer demais. E aí, eu ali gelada, começou a chuviscar. E assim, a gente tava no quintal, a 1 metro de distância, eu tava na cozinha dela. Ela começou a chuviscar, ela permaneceu ali no chuvisco comigo. Ela não me chamou pra entrar. Gente, eu me senti uma porcaria, assim, sabe? Caramba! E tipo, não era só comigo, ela fazia isso com todo mundo. Ela não gostava que ninguém entrasse. Me ajuda aí, no barulho. A caixa do lixeiro. Todo dia, esse horário na live, passa os coletores falando, a caixinha do lixeiro. Aí, ó. Então, gente, onde eu tava mesmo, meu pai? Sobre descaso, né? Descaso e desconforto. Então, esse descaso, esse desconforto, você colocar a cliente em qualquer cadeira, tem gente que tá ganhando rios de dinheiro, dando curso, fazendo atendimento, mas não tem coragem de colocar uma maca confortável, não tem coragem de colocar um travesseirinho ou o que seja, qualquer coisa, sabe? O momento do atendimento tem que ser confortável. A pessoa espera numa cadeira dura, ou então nem tem cadeira, espera em pé, sabe? A pessoa prefere gastar aquele dinheiro com outras coisas. Gente, o dinheiro que a gente recebe, a prioridade é você investir no seu negócio para você entregar mais qualidade, tá? Então, enquanto você não consegue entregar essa qualidade, você não vai sair ostentando por aí, tá? A gente, como empreendedora, você tem que entender que o que entra, você vai tirar um prolabore, que é uma partezinha só de salário, tá? Que você vai definir que seja pequenininho para você pagar suas coisas, mas o restante você vai reinvestindo na empresa, para que a sua empresa cresça, tá? Até hoje eu reinvisto na minha empresa, tá bom? Uma hora é um logotipo, eu mandei fazer um sofá, tá para chegar, porque o sofá que tem não comporta mais a quantidade de clientes. Vou mandar fazer um sofá maior e assim eu vou reinvestindo. Tudo isso vai dinheiro, mas eu gasto com muito prazer, porque as clientes pagam com muito prazer, tá bom? E elas pagam não é só pelo trabalho, mas é pela experiência que eu ofereço, tá? Então, descaso e desconforto durante o atendimento, isso é terrível. Ai, Fabi, mas eu não tenho como colocar uma maca, eu atendo na cadeira. Tudo bem, mas, cara, se você puder, né, vai atender a domicílio, só tem uma cadeira, peça uma almofada pra ela, senta no sofá você e põe a almofada no seu colo, peça pra ela deitar no sofá, pra você atender de uma forma mais confortável pra ela e pra você. Mas busque esse conforto, esse carinho, esse cuidado com a cliente, porque isso cativa, tá bom?
Outra coisa que também é terrível, que olha, já vi muito também, higiene. Quantas vezes você foi fazer sobrancelha, olhou pro carrinho auxiliar da pessoa, tudo sujo, sabe? Você olhava ali a bandeja dela cheia de pelo, pelinho de sobrancelha que tava grudado na escovinha, a escovinha podre, cheia de pelo grudado. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe. A cliente parece que elas não observam, mas elas observam, tá? Escovinha, lembra que eu falei pra vocês? É baratinho, dá pra vocês fazerem descartável. Ou então lave muito bem, esterilize, mas não fica usando coisa suja na cliente, isso é péssimo, tá? O carrinho auxiliar de vocês, eu sou bagunceira, mas assim que eu termino meu atendimento, eu peço 2 minutinhos pra ela, eu limpo tudo, organizo tudo, deixo tudo arrumadinho, porque ela vai olhar. Se tiver tudo jogado, um monte de palito sujo, um monte de pinça... Ai, não, isso daí é o fim, tá? Tem um higiene, é o básico, tá bom? Ai, minha maca tá toda manchada. A maca manchada pode estar limpa, mas se ela manchou, vai parecer que você não tem higiene, vai parecer que tá suja, quando na verdade está manchada. Você limpou, lavou, mas não saiu. Então, lembra que eu falei da maca preta? Ou então, cuidem, envolvam bem essa maca com plástico filme, protejam com lençol, né, descartável, com papel, né, aquele papel de rolo. Mas tenham higiene no trabalho de vocês, isso passa profissionalismo, tá bom? Unha. Procure tacar a unha sempre curtinha, a unha limpinha, ou de luva, que seja, se não deu pra fazer a unha. Mas tomem muito cuidado com essa questão da higiene, porque é fatal esse erro aí, hein? Outro erro, que é o sexto. Criticar, essa daí foi uma das clientes que comentaram, foi uma das respostas que comentaram aqui. Criticar a pele e a alimentação. Uma dessas pessoas que comentou aqui pra mim falou assim que a pessoa criticou tanto a pele dela, nossa, sua pele é muito oleosa, meu Deus, sua alimentação não deve ser boa, porque, nossa, que pele oleosa. Olha só, vou até colocar aqui pra vocês verem, pra eu falar melhor. Cadê? Eita, tem tanta resposta aqui, agora eu acho que eu não vou achar. Aqui, ó. Falou assim, ó. Ficou falando que a minha pele tava muito oleosa, que me alimentava mal. Foi muito desagradável. Ai, gente, pelo amor, né? Pensou? Tudo bem que você observa que a pele é oleosa, mas você não sabe se ela se alimenta mal. Às vezes é da genética dela, e ainda que seja, você não tem que falar isso. Tá bom? E também atrelado a esse erro de ficar criticando, tem gente que se sente melhor falando mal do trabalho dos outros. Aí você chega lá, a pessoa fica, nossa... Tem cliente que já chega falando mal de outra profissional. Ai, fui na fulana, fiquei 5 horas esperando. Aí você vai lá, homem não faz isso, geralmente é a mulher que faz isso. Em vez de você falar assim, oh, então, às vezes é porque ela tava muito cheia, né? Ela deve ser boa, né? Pra estar com a agenda cheia, o pessoal tá esperando. Você vai lá e fala, nossa, eu não acredito. Ai, menina, que horror. Gente, a gente tem que ser unida, a gente tem que fazer uma corrente de se proteger, porque cliente, se ela falar mal de outra pra você, ela vai falar mal de você pra outra. Então não entre na pilha dela não, porque às vezes elas estão jogando verde pra colher o maduro, tá bom? Ninguém sabe. Quem vê cara não vê coração, então vocês têm que ser sempre profissionais. E se ela criticar outra profissional, você também não precisa ficar muda, né? Tipo, travada. Mas fala assim, não, menina, eu entendo ela, porque realmente, às vezes ela tá muito cheia, né? E acabou se atrapalhando na agenda, ou então... Nossa, fui lá, ela me beliscou todinha. Nossa, sério? Ai, que pena. Ah, tipo assim, sejam neutras. Também não precisam ignorar a cliente, mas sejam neutras. Não fica, mentira, que horrível. Ai, ela é péssima. Ai, coitado de quem vai lá. Gente, não façam isso, não é legal. É péssima, péssima, péssima. Tá bom? Que mais? Falar mal de outros profissionais. Era o próximo erro que eu ia falar, o 7º. Deixa eu apagar isso aqui. Falar mal de outros profissionais. Isso não se faz, tá bom? E outra coisa, nós como profissionais de design renda, a gente acaba fidelizando muito as clientes. A gente acaba fidelizando muito as clientes a ponto de fazer amizade. Quem foi no meu chá revelação do Lorenzo, viu que, tipo assim, 70% das convidadas eram clientes, eu peguei muita amizade. Hoje eu tava feliz da vida, que tinha um monte de cliente minha antiga fazendo sobrancelha com a Monize. A gente pega muita amizade, a gente acaba sabendo muito dos problemas da cliente. Elas vão desabafar com vocês. E tá tudo bem. Não vou dizer pra vocês ficarem neutras, mudas, porque às vezes ela sente confiança em você, às vezes ela sente confiança de desabafar com você, porque você não conhece ela, então você não vai julgar, você não vai criticar ali na sua mente. Então sejam atentas ao que ela fala, mas também cuidado com os palpites que você dá sobre aquilo, tá? Não se sinta conselheira a ponto de falar, ai,
Menina, termina com ele. Ah, ele não... Olha, esse cara é um safado, ele não te valoriza. Aí ela tava falando mal dele porque brigou com ele. Vai lá, faz as pazes. E aí depois vai lembrar de quem? De você falando mal dele. Vai falar, olha, ela falou mal de você, amor. Falou pra separar de você, acredita? É assim. Então sejam neutras. Quando elas falarem, você fala, ah, é sério? Ai, que pena, né? Ah, mas é assim mesmo. Relacionamento não é fácil. Tenham sempre essa interação neutra, sem ficar dando muito pitaco, sem ser muito ácida, tá? Já teve clientes pra chegar a confessar pra mim, olha isso, gente, olha o que aconteceu comigo uma vez. Chegou uma cliente e falou que tava ficando com carinha. E aí eu falei, nossa, solteira, né? Ah, eu falei, caramba, ai, que legal, tomara que dê certo, tudo. Aí, depois chegou uma outra cliente e falou assim, nossa, eu tô mal, tô quase com depressão, tô chorando muito, né? O meu namorado terminou comigo e eu soube que ele tava me traindo, né? Uma pessoa, e essa pessoa é essa daqui, ó. Era minha cliente. E tipo assim, não, minto, quando ela falou isso pra mim, eles não tinham terminado, eles estavam em crise. E ela flagrou uma conversa e soube que ele tava com gracinha com essa pessoa. E aí eu sabia quem era. E eu fiquei naquela, meu Deus, e agora? E depois a outra vinha e falava, ai menina, eu tô ficando com ele, ai, ele é maravilhoso, não sei o quê. Vocês acham que eu não tive vontade de falar, toma vergonha na sua cara, menina, vai, ô, deixa ele que ele tem namorado. Ou vocês acham que eu não tive vontade de falar, olha, eu sei quem é essa daqui, ela mora aqui, aqui, aqui. Claro que eu senti vontade, eu sou ser humano, mas eu como profissional, atendendo ela como profissional, nunca vocês vão fazer isso. Já teve casos de eu estar com uma pessoa na maca e chegar outra. E eu vi que essa outra chegou e ficou desconfortável. Na hora que essa que estava na maca foi embora e essa que estava desconfortável deitou, ela falou pra mim, nossa, não acredito que essa menina estava aqui. Ela é esposa do meu ex. Ah, e direto eu fico com ele. Falou tipo um comentário assim, ah, meu Deus. E tipo, cara, a cliente que tava ali, que ela falou que ficava com ele, eu sabia que ela tava muito feliz, ela tava super feliz com esse cara, ela casou, ela tava muito bem. Como que eu fico numa situação dessa? Vontade de falar pra outra, que é a cliente antiga, olha, ela falou que fica com ele ainda, nossa, termina com ele. Vocês acham que não dá vontade? Dá, gente, mas eu, ó, zíper na boca. Você não pode fazer isso, tá bom? Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum. Ficar desabafando sem conhecer a cliente. Eu já ouvi muita gente falando isso, que foi fazer sobrancelha com alguém e a pessoa não parava de falar da vida dela pessoal. Não parava. Pega aqui, filha, leva pra mim. Aqui, Bia. Então, gente, cara, você tá fazendo sobrancelha, você tá com alguma coisa entalada, se realmente aquela cliente for uma amiga sua, você desabafa com ela, mas depois do atendimento, durante o atendimento, quando você tá falando, você pode até, se você estiver muito emocionada, é uma situação pessoal sua, você pode acabar perdendo a sua atenção e errando, tá bom? Então, assim, na hora do atendimento, faça seu atendimento. Quer desabafar? Tem liberdade, tem intimidade para desabafar? Faça depois, faça pelo WhatsApp, mas ali não é legal, tá bom? Ficar desabafando muito, só você falando da sua vida pessoal. Não façam isso, tá bom? Porque isso é péssimo. A não ser que a cliente esteja perguntando, você fale brevemente para não ser indelicada. Mas não fica tagarelando no ouvido dela o tempo todo. Ninguém quer saber dos seus problemas. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você for falar de você, que fale da sua força, que fale do seu entusiasmo, contagie essa pessoa com coisas boas. Agora, ficar contando história triste, todo mundo te ouve quando é história triste, mas te ouve assim. As pessoas tendem a ser caridosas, né? Ouvirem, prestar um ombro amigo. Mas a energia é péssima quando a pessoa está desabafando. Então ali ela vai te ouvir. Mas o quanto antes ela sair de perto de você, ela vai sair. Porque a energia fica baixa, fica pesada. Então a pessoa não vai querer ficar perto de você se você só conta história triste. Tá bom? Suas histórias tristes, conta pra Deus que Ele resolve. Ah, tá lá falando mal do marido 40 minutos, atendimento todinho. E daqui a pouco tá lá postando foto, postando declaração de amor. Tá vendo? Então a sua intimidade não é legal você ficar ali, tá? Péssimo. Que mais? Usar produtos vencidos ou de pouca qualidade. Nossa, muita gente faz isso. A rena tem só um restinho daquela rena preta, oxidada, e tá com dó de jogar fora. E vai lá e usa na cliente e fala que foi culpa da pele dela que não fixou. Meu, pelo amor de Deus. Se não tá bom, você vai jogar fora. A cliente tá pagando, ela tá fazendo de graça. E ainda que você esteja fazendo de graça, você tem seus motivos para estar fazendo de graça, tá? Então, você tem a obrigação, pela sua ética,
de usar produtos de qualidade, produtos dentro da validade, tá? Enfim, compre e invista no seu melhor. Ai, mas eu cobro barato, como que eu vou comprar uma rena de 50 reais? Vou comprar de 30. Se você tá cobrando barato porque a rena é ruim, aumenta o preço e usa uma rena boa, que você vai ter muito mais cliente do que cobrando barato e fazendo um trabalho meia boca, tá? E por último, o 10º errinho do atendimento é ficar jogando indireta nos stories. Quem já viu isso aí? Sobre atraso. Ai, gente, nossa, não se atrasem. Ai, ó. Meu, você tem um problema pessoal com a sua cliente, você vai no WhatsApp e fala com ela. É um saco você ver a pessoa toda hora aparecendo nos stories pra falar mal dos outros, pra ficar jogando lição de moral, educando as clientes pelos stories. Os stories é seu marketing, você vai aparecer lá pra mostrar a qualidade do seu trabalho, pra mostrar as coisas novas que você está implementando, pra mostrar um pouco de você, para as pessoas se conectarem com você. Agora, se você só aparece lá pra dar chicotada nos outros, a pessoa vai criar um conceito que você é chata, que você é arrogante, que você é muito brava. E aí Deus o livre guarde, a cliente tá vindo no horário, pega um trânsito, acontece alguma coisa, ela nem vai, ou então ela vai chegar lá morrendo de medo de você brigar com ela. Então assim, a gente tem que ter empatia e saber que atrasos acontecem, tchau Bia, atrasos acontecem, são seres humanos, lembra que eu falo muito sobre isso? Mais do que um atendimento, atrás daquele cliente tem um ser humano, e você precisa ter empatia. Ah, a cliente esqueceu do horário, onde já se viu esquecer do horário? Ô, gente, isso acontece, eu esqueci, última manutenção não, já aconteceu de, tipo, manutenção da unha, da Vivi, dela chegar aqui e, tipo, eu nem lembrava, eu esqueci por causa da correria e tudo, e ela super entende, porque ela sabe que eu tenho uma vida muito corrida, tá bom? Então, assim, a gente tem que ter empatia. Claro que tem cliente que brinca, pisa na bola, todo dia, toda vez ela atrasa, toda vez ela fala que esqueceu. Aí você vai pôr uma bandeirinha, vai sinalizar que aquela cliente ela tem um probleminha com atraso, mas você nunca vai diminuir a qualidade do seu atendimento com ela. Aquilo é padrão, tá? Você tem que seguir com aquele padrão de qualidade. Se ela é uma cliente que é um pouco mais problemática, você vai saber como lidar com ela, tá? Tem cliente que também, já aconteceu isso muito, chega e fala, faz a sobrancelha e no final fala assim, isso acontece muito com parente, viu? Parente, pessoa que você tem intimidade. Quando termina, fala assim, ai, amiga, depois eu passo o cartão, tá? Depois eu te transfiro. Oi? Pô, se a pessoa fez isso, você já sabe que ela tem... Cabe a você falar numa boa, falar assim, ah, então, eu preciso que você pague hoje e tal. Eu não sei, por que eu falo se você conseguir? Porque eu não consigo fazer isso. Então, assim, quando eu sabia que a cliente era desse tipo, o que eu fazia? Quando ela chegava, ela estava sinalizada lá, que eu já sabia que era uma cliente que costumava fazer isso. Quando ela chegava, eu falava, ô fulana, você já quer tentar passar o cartão? Que minha maquininha, eu preciso ver, porque às vezes ela descarrega, né? Vamos tentar passar agora já? Nessa hora, se ela for dar um baile em você, ela vai falar assim, ah, então, é que eu ia pedir pra pagar depois. Aí na hora você já fala, ah, não vai dar, desculpa, mas eu tô contando com esse dinheiro pra poder, enfim, pagar alguma conta. Não vai dar, infelizmente. A cliente vai dar um jeito, tá? Pode ter certeza que ela vai dar um jeito. Ah, então tá bom, passa nesse outro cartão aqui então. Entendeu? Então, assim, se você sabe que é uma cliente que já costuma dar aquele probleminha recorrente, você vai ter uma estratégia de lidar com ela, mas você nunca vai tratar ela com diferença. Aí você tem que demitir cliente. Tem cliente que a gente precisa demitir, a cliente que é estúpida, que é grossa, que não tem respeito, que te trata com arrogância. Essa cliente você tem que demitir sim. Mas a cliente que tem problemas, tem uma vida muito louca, ou então esquece, enfim. Sem a intenção, você tem que ter empatia, tá bom? Porque isso vai fazer a cliente ter muito carinho por você. Já teve clientes que atrasou e eu fui compreensiva com ela, ela fez questão de me pagar sem eu ter feito o trabalho. Ela transferiu o dinheiro, falou, olha, tá aqui o seu dinheiro porque você foi compreensiva comigo, tá? Eu não consegui fazer, mas eu sei que você perdeu um horário. Isso é lindo de ver, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Tudo isso faz o seu atendimento. Eu até dei bastante prévia do que eu vou falar amanhã, mas amanhã tem mais coisa. Então isso faz e transforma o seu atendimento numa experiência muito boa, tá bom? Sejam esses seres humanos, né, que tratam as pessoas com carinho, com amor. Quando eu fazia design, tinha muitas clientes que chegavam lá pra fazer design, não tinha um pelo pra tirar. Na hora que ela deitava na maca, eu falava, mulher, o que eu vou fazer aqui? Não tá bom, tá bonita a sobrancelha ainda. E elas, ai, Fabi, eu tava com saudade de ficar aqui com você. Elas tinham um momento ali como pretexto pra estar perto de mim. Por quê? Porque eu transformei aquele atendimento num momento agradável pra ela.
tá bom? Eu transformei ela não mais uma cliente, mas uma amiga, uma pessoa que ela podia saber que ela estava ali, eu ia escutar talvez um pouco ela, eu ia tratar ela com carinho, eu ia ter, né, empatia, enfim. Era um momento em que ela se sentia especial. E isso é muito lindo, tá bom? Que mais que eu tenho pra falar? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir um pouquinho os comentários. Deixa eu ver que horas são. 9h10. Até umas 9h20 eu vou responder vocês. E aí? Deixa eu descer lá pra baixo. Vou começar de agora. Eita, quanto comentário. E aí, gostaram dessa parte? Nossa, eu duvido que vocês nunca passaram por isso. Quem se identifica com essas coisas? O que vocês acharam? Gostou dessa aula? Gostaram? O que vocês acharam? Vão aplicar isso no atendimento de vocês? Vão tomar cuidadinho com isso? Vão tratar a cliente de vocês com amor? Tem que ter amor, gente. Não precisa ser, né, ficar lambendo ela, mas você tem que transmitir amor. Isso é lindo de ver, isso cativa. Tô apaixonado, quero ser sua amiga. Bem, também quero, então. Que lindo, gente. Obrigada pelas dicas. Nossa, que aula, amei, Rê. Que bom, Rê. Você é um amorzinho, né? Acho que nem precisava dessa aula, que você já é maravilhosa. Até eu queria fazer uma visita. Venham, gente, fazer visita. Adoro. Tenho problemas com a família. Vou falar uma coisa. Vocês que vão atender em casa, tá? Quando vocês for atender, pede pro marido cuidar das crianças, não deixar as crianças ficar pulando em cima das clientes. Quem sabe, eu moro aqui e as clientes sabem que quando eu tô atendendo, ninguém escuta as crianças, tá? Não é porque, enfim, a gente proíbe eles nem nada, mas é porque eu converso com eles e falo, olha, por favor, na hora do atendimento, filhos, não vão lá, fiquem aqui, não gritem. Tudo é questão de educação, vocês avisem a criança antes que vocês vão ver que elas vão colaborar. Pede pro marido não ficar passando no meio do atendimento, ou então não ficar falando de assunto pessoal na frente da cliente. Assuntos pessoais de vocês conversam entre 4 paredes, vocês dois só. Tive o prazer de conhecer pessoalmente, já gostei. Gente, eu vou chorar. Eu já vou chorar porque eu tô com saudade, que tá acabando. Eu vou ter que fazer outra jornada. Posso marcar horário com você? Pode. Venham. Fiz o curso presencial. Eu faço só micro, tá, gente? Design eu não consigo mais dar conta. Mas, eu morro de saudade de fazer design. Vem pra Minas, especialmente pra minha casa. Vou, me chama. Arruma a mulherada aí pra fazer curso que eu vou. Quando seu marido não te ajuda. Quando seu marido não te ajuda, você pelo menos fale pra ele colaborar no sentido de ficar na dele, no lugarzinho dele, né? Respeitar o momento do atendimento e saber que você é profissional, tá bom? É bom quando o marido ajuda, mas quando não ajuda tem jeito também. Dá super certo. Só você saber colocar limite. Já falei da minha vida pessoal e não consegui fazer o meu trabalho, mesmo ela sendo minha amiga. Tá vendo? Sobre cobrar mais no atendimento a domicílio. Olha, o que eu costumo fazer? Olha que legal que eu fazia com as minhas clientes. Isso é muito lindo, tá? Você pensa o seguinte. Eu tô ali na minha casa. Eu vou gastar, que seja, 15 reais de Uber, um exemplo, né? Se você for de Uber. 15 reais de Uber. Ou então eu vou gastar 10 reais de gasolina. Gente, o que é 10, 15 reais? Se você vai na casa de uma cliente, aí eu conversava o seguinte. Eu ia lá e falava, olha, eu vou fazer sua sobrancelha, você vai me ceder a sua sala, eu vou levar a minha maca portátil, então você me cede uma cadeira, chama as suas vizinhas, chama as suas amigas, faz o meu marketing lá na sua rua. Se a pessoa conhece todo mundo lá, ela vai trazer uma parte de gente, chama sua tia, sua avó. Eu fazia isso no começo, e aí eu ia pra atender 3 clientes no mínimo, tá? Que pra mim já compensava. Saía de lá, ali no Santa Rita, tem alguém aí lá de Santa Rita da época que eu fazia isso? Saía de lá, eu atendi 10 clientes, entendeu? E a minha anfitriã ganhava design de graça. Olha que legal. Ela me ajuda e eu ajudo ela. Nem tudo na vida é dinheiro, tá? Tem gente aí que tudo é dinheiro. Meu Deus, vai piscar, você tem que pagar. Pelo amor, né, gente? Façam isso, tá? Agora, se você vai fazer um atendimento, por exemplo, ela fez uma cirurgia, só tem ela para atender na casa dela, você vai ter que abrir, não é só uma hora da sua agenda, você vai ter que abrir talvez 2 ou 3, dependendo da localização. Então você vai gastar gasolina, vai se deslocar, vai perder o tempo de atender outros clientes no seu estúdio. Então eu acho que é válido você cobrar uma taxa de deslocamento de pelo menos 10 reais, pelo menos, tá? Ou 15, depende da distância.
Uma vez fui fazer o meu cabelo e chegou outra cliente, que era amiga dela, e senti uma certa... Ah, boa, Lorena. Gente, isso é péssimo, já vi muito isso. Você tá ali atendendo, né? A pessoa tá atendendo, chega uma amiga ou chega alguém que é famosinha, que hoje em dia tem muito isso. Nossa, a pessoa só falta deitar no chão pra outra passar. E você que tá ali, cliente raiz, né? Pagando pra ela, ela te trata mal. Olha, quem é minha cliente aí que já foi atendida por mim sabe que, ó, pode ter cara de bonita, de o que tiver, tem cara de rica, não tem, vai ter o mesmo tratamento, é um ser humano, acabou. Já teve uma cliente que chegou uma vez, peraí, gente, só um minutinho, ó, ao vivo é assim mesmo. Daniel, a Heloísa, acordou. Então, uma vez chegou uma cliente... Nossa, os filhos acordam, a gente esquece até quem nós somos, que eu tava falando mesmo. Ah, tá. Chegou uma cliente e senti diferença no atendimento. É que ela tá chorando. E aí, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela simplesmente, na hora que chegou a amiga, ela foi lá e tratou a amiga com, nossa, a maior rasgação de seda, fez a maior cena. E eu ali... Fiquei com que cara, tá? Desculpa, me perdi aqui no assunto. E já aconteceu uma vez de uma cliente chegar, eu não tinha como atendê-la, tava muito corrida, ela queria ser atendida na hora, naquele momento, eu tava no final de ano, e aí o marido dela falou pra mim assim, alguém deve ter visto esse episódio aí, eu tava grávida do Lourenço, no finalzinho da gravidez, tava lá com 4 clientes me esperando, eu ali, ó, chinelando, sem comer, naquela correria louca de fim de ano, não sei se era fim de ano, mas eu tava cheia. E aí chegou uma cliente nova, chegou e falou assim, olha, eu estava atendida 4 horas da tarde, um exemplo, né? O marido falou isso pra mim, ela vai ser atendida agora, porque você marcou esse horário, você vai atender ela esse horário. Meu Deus, eu fiquei tipo assim, e agora? Como que eu vou passar ela, a falha é minha também, né? Mas como que eu vou passar ela na frente das outras? Só porque o marido tá bravo? Eu comecei a chorar. Grávida, né? Então assim, eu falei, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu tô um pouco atrasada, eu reconheço, mas eu não posso passar lá na frente delas que estão me esperando, tá? Vai ser atendida, tudo bem que eu marquei o horário, mas vai ser atendida uma de cada vez no seu atendimento. Eu tô atrasando um pouquinho, mas na hora que ela deitar aqui, eu vou dar o meu melhor pra ela, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou atender ela correndo porque eu tô atrasada, eu não vou fazer de qualquer jeito porque eu tô atrasada, eu não vou tirar 2 pelinhos na pinça e cortar o resto dos pelos com a navalha porque eu tô atrasada, tá bom? Ninguém tem culpa das suas falhas, você que tem que corrigir e melhorar a sua agenda. Mas a cliente não pode sofrer consequência da sua falta de organização. Então, eu sempre tive um pouquinho de problema com essa questão de atraso, mas na hora que a cliente chega na minha sala, o momento é dela, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar ali tudo, 100% de mim pra ela até esquecer que ela esperou, né? Sair assim, feliz da vida. Que mais? Eu sou de Osasco, gente, centro de Osasco, São Paulo. Você é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, sou carioca da Gema. Só não falo biscoito, queria, mas não peguei o sotaque. Minha família por parte de pai todinha mora lá, em Jacarepaguá. Que mais? A Rena, gente, vai ser na última live, que será no depois de amanhã, dia 20, tá? Vai ser a melhor aula da vida. E não vai ficar salva, tá? Vocês vão ter que estar aqui comigo ao vivo. Deixa eu ver o que mais. Valores de micro, essas coisas, gente, lá no WhatsApp, no link que tá na minha bio, tá? Olha só, fazia a sobrancelha com uma designer que fazia super bem, mas o cheiro de cigarro nas mãos era muito forte e não usava luvas. Muito desagradável. Péssimo, hein? Mas aí o que acontece? A pessoa que fuma, ela não sente o cheiro do cigarro, ela não tem esse feeling, esse bom senso, essa noção. Então, se você fuma, nada contra, né? Pare de fumar, mulher, pra quê? Mas enfim, se você fuma, é um vício, eu sei. Mas vai atender, lave bem a mão. Sei lá, faça algo pra sair esse cheiro, põe a luva, né? Sei lá, na hora de fumar, tira o seu jaleco, deixa o jaleco num ambiente que não tem fumaça, tá bom? Vamos ter essa empatia, porque quem fuma talvez não ligue, mas eu conheço pessoas que fumam, mas não gostam do cheiro do cigarro. Vocês acreditam? Conheço. Quanto tempo? Eu gosto de
marcar de 1 em 1 hora, tá? Design com rena, pra ter pelo menos uns... se bem que com a cerinha vocês vão fazer mais rápido, dá pra marcar uma a cada 40 minutos. Mas pensem também que vocês precisam descansar, precisam ir no banheiro, precisam comer alguma coisa, né? Quem tem bebê precisa amamentar, talvez, como foi meu caso por muito tempo. Que mais? Domingo esse Instagram vai bombar. Pois é o que eu espero de vocês. Mas tendo 1 ou 2 pessoas aqui, vai ser a mesma qualidade, tá bom, gente? Eu vou fazer a mesma entrega. Fiquem tranquilas. Vai ter live amanhã e domingo, Fabi? Neia, sim, amanhã eu vou falar muito mais sobre a questão do atendimento, tá bom? Vou trazer outras dicas pra vocês, muitas outras informações, tá bom? Amanhã a live não vai ser tão demorada, eu acredito. Vai ser mais breve, mas vai ser especial demais, tá? E dia 20, depois de amanhã, vai ser a aula mais especial, que eu vou falar todos os segredos desse tabu, que é a aplicação da rena perfeita, tá? Muitas dicas, muitos segredos. Quem não tiver aqui não vai ver. Vocês estão acostumados a ver eu aqui toda noite. Gente. E agora? Bom, é isso. Quem ficar com saudade de mim, eu deixei... uma live salva que eu tô contando a minha história. Tem uma live falando sobre autoconhecimento que tá maravilhosa, tá salva no meio da TV, assistam. Eu garanto pra vocês que se vocês entenderem essa questão do autoconhecimento, vocês vão assim, deslanchar em qualquer coisa que vocês decidirem fazer na vida de vocês, tá? Então vai lá e assista essa live também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos na reta final. Tô morrendo de saudade. E é isso. Amei, gente. E agora, como faz pra dar tchau, meu Deus? Lascou, não sei dar tchau. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã às 20. Espero todos vocês aqui. Convidem mais uma pessoinha, pelo menos. Tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem todas com Deus. E postem o print lá, me marquem que eu vou repostar todo mundo, que nem eu fiz ontem. Tá? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.